Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vidas negras. Temos visto muito na internet, nas redes sociais, nos últimos dias, a frase que ficou famosa, que ganhou aí popularidade: vidas negras importam. Eu gostaria de colocar um ponto de interrogação no final dessa frase. Vidas negras realmente importam no mundo em que nós estamos vivendo? E principalmente no Brasil, será que as vidas negras realmente importam? Vamos ver como esse movimento começou. No dia 25 de maio desse ano, 2020, um cidadão norte-americano negro, chamado George Floyd, foi assassinado por um policial branco. Ele foi asfixiado durante mais de 8 minutos, já estando imobilizado pelo policial, estando deitado de bruços no chão, sem esboçar nenhum tipo de reação ou de agressividade. Mesmo assim, o policial continuou sufocando, asfixiando o George Floyd, e ele veio a falecer em decorrência disso. Esse fato foi um dos muitos que já aconteceram, tanto na história dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e que levantou revolta na população. O fato do George Floyd estar totalmente impedido de reagir, indefeso ali, suscitou uma revolta muito grande, uma comoção popular. A partir, então, do dia do assassinato de George Floyd, surgiram pelo mundo inteiro vários protestos, passeatas, pessoas se mobilizando contra esse tipo de atitude, contra a atitude racista no mundo inteiro. Um dos movimentos que ficou emblemático foi a derrubada de uma estátua muito conhecida de Edward Colston. Edward Colston era um traficante de escravos inglês e ele tinha na cidade de Bristol, há muito tempo, uma estátua em sua homenagem. Para os dias de hoje pode parecer muito estranho para nós que um traficante de escravos seja homenageado com uma estátua em praça pública. E realmente, para os nossos parâmetros de hoje, é inaceitável, que seja homenageado uma pessoa que tira o seu sustento, a sua riqueza, porque ele enriqueceu com isso, massacrando, oprimindo outras pessoas e tratando essas outras pessoas como mercadorias. Diante da comoção pela morte de George Floyd e de outros eventos racistas pelo mundo todo, a estátua foi derrubada pela multidão que estava ali se reunindo, jogada a um rio, enfim. É uma atitude simbólica de que não aceitamos mais esse tipo de coisa na nossa sociedade, de que isso é execrável para nós hoje em dia. Não tem mais espaço na sociedade que nós estamos vivendo homenagear a quem trata outro semelhante como inferior. Aqui no Brasil, infelizmente, também tivemos eventos muito tristes como o de George Floyd. O mais recente foi a morte do garoto João Pedro. João Pedro tinha 14 anos de idade, morava no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e ele foi morto por um policial também. Vários policiais adentraram o Complexo do Salgueiro no dia 6 de junho desse ano, e segundo moradores e pessoas que estavam ali, eles já entraram atirando e jogando granadas. Um dos tiros atingiu João Pedro, que estava na sua casa, na área, no pátio interno da sua casa, e ele veio a falecer por conta disso. Mais um fato que gerou revolta e gerou uma reflexão muito importante. Às vezes as pessoas costumam dizer: mas nos Estados Unidos o racismo é muito pior, é mais contundente, é mais agressivo. No Brasil não temos racismo. Será que não temos mesmo? Diante dessa morte trágica de João Pedro, um garoto de 14 anos, negro, que morreu na sua casa, será que realmente não temos racismo no Brasil? Vamos dar uma olhada em alguns dados estatísticos. Numa pesquisa realizada em 2018, aponta que 75% das pessoas mortas pela polícia no Brasil são negros. 75% dos mortos pela polícia no Brasil são negros. Mais um dado triste
que nós temos é o número de feminicídios, mulheres assassinadas. No Brasil, de cada 10 mulheres assassinadas, 6 são negras, mais da metade. E o racismo no Brasil não atinge somente as classes mais populares, chega até as classes da nossa política, os nossos políticos. Temos em Brasília 513 parlamentares, deputados federais, e desses 513, somente 125 são negros. Então, um número bem pequeno, diante, né, de 513, 125 são negros. Então, o racismo estrutural do Brasil atinge também as camadas políticas, as camadas, né, que já sai desse complexo de ser só da população mais pobre, mais carente, e invade até o ramo da política. Na história do Brasil, nós temos eventos que mostram de maneira bastante contundente que esse racismo no Brasil não é tão velado assim. Isso vem lá desde o Brasil colônia. Sabemos que o Brasil, do país das Américas, entre todos os países das Américas, ele foi o que perdurou mais o sistema de escravismo, foi aqui. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão de africanos. Tudo começa lá na época colonial, dos grandes engenhos de açúcar. A mão de obra escrava era fundamental para o funcionamento daqueles engenhos. Vamos citar, né, movimentos aqui na história do Brasil, onde o negro sempre foi massacrado, foi impedido de lutar pelos seus direitos e de ter uma vida digna. O primeiro, talvez o mais antigo desses exemplos, lá ainda no Brasil colônia, foi o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares ficou famoso, né, foi muito conhecido, né, nos livros de história todos ele é encontrado lá, pela liderança de Zumbi e por ter sido o maior quilombo que nós tivemos, com uma durabilidade, com uma autossuficiência. As pessoas em Palmares chegaram a ter uma certa autossuficiência de vida ali dentro. Eles produziam o que eles consumiam, eles tinham uma organização social, né, e tinham seus líderes. Um deles era Zumbi, o famoso Zumbi dos Palmares. Esse quilombo foi perseguido durante muitos anos. Eles resistiram, eles lutavam, eles tinham táticas de guerrilha para resistir, mas infelizmente acabaram sendo massacrados por uma equipe de bandeirantes liderada por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Ele liderou um grupo de bandeirantes que fez sucessivos ataques a Palmares até que conseguisse, primeiramente, capturar Zumbi, que era o principal líder. Em 1695, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e foi morto. Ele foi decapitado e a sua cabeça foi espetada numa estaca e colocada para todos os outros verem como exemplo, né, para uma maneira de intimidar as pessoas, né, que o grande líder tinha caído, estava morto. O quilombo, depois desse ataque, ainda resistiu alguns anos, lutando, né, pela resistência, mas em 1710 eles foram totalmente eliminados, foram massacrados todos os negros que lá viviam e infelizmente o quilombo não teve mais como se sustentar. Esse é um dos exemplos da luta dos negros no Brasil. Outras lutas também entraram para a história, por exemplo, a balaiada, uma das revoltas do período regencial, o período em que Dom Pedro II ainda não tinha idade suficiente para governar o Brasil, são chamadas de revoltas regenciais, do período regencial. Uma delas foi a balaiada. A balaiada tem esse nome porque a maioria dos seus integrantes, dos que iniciaram o movimento, eram fabricantes de balaios, de cestos de vinho, né? E por isso a revolução, a revolta deles, acabou tendo o nome de balaiada. Eles lutavam por uma vida mais digna, por direitos, né, por terem direitos, primeiramente, à liberdade, segundo, ao trabalho, à dignidade, à vida, de modo geral. O movimento não foi encabeçado somente por negros, tinham também sertanejos que eram trabalhadores braçais, quase sempre, né, muitos deles fabricantes de balaio, que se envolveram também na balaiada, que foi no Maranhão,
e durou dos anos de 1838 a 1841. Então foi um movimento que teve uma durabilidade um pouco mais contínua. Também foram massacrados. O senhor Luiz Alves de Lima e Silva, que depois ficou conhecido como Duque de Caxias, foi o responsável por conter a revolta da Balaiada e chefiou uma equipe de soldados que dizimaram todos os revoltosos que ali viviam. Outra que ficou bem conhecida foi a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês ocorreu na Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador, em 1835. Os malês eram uma etnia de povo africano que tinha como religião o islamismo. Eles não eram cristãos, eles eram muçulmanos. E eles reivindicavam o direito de ao menos continuar praticando sua religião aqui no Brasil. Sabemos que os escravos, quando trazidos da África para cá, automaticamente eles eram obrigados a aceitar a religião cristã como a única correta. A maioria deles, inclusive, era rebatizada, eram batizados no cristianismo, trocavam de nome, recebiam um nome cristão, não podiam mais usar os seus nomes que eles tinham lá na África e eram obrigados a aceitar o cristianismo. Esses negros da etnia dos malês não concordaram com isso, queriam continuar praticando sua religião. E aí, diante também do anseio de liberdade total, não só de religião, fizeram uma revolta. Mas, infelizmente, durou poucos dias. Também foram massacrados. A maioria dos líderes foram condenados ao fuzilamento. Mais um movimento negro reprimido com extrema violência no Brasil. Bom, por que o Brasil reprimia assim, com tanta violência, as revoltas dos seus negros? Tem uma razão muito especial que a história explica. Anos antes, no Haiti, aí já vamos lá, né, para a América Central, bem longe do Brasil, entre os anos de 1791 e 1804, houve uma revolução dos negros que eram escravizados e trabalhavam lá no Haiti. O que aconteceu o Haiti foi colonizado por franceses, que levaram muitos escravos africanos para lá para trabalhar nas lavouras de cana. Lá havia grandes plantações de cana para a produção de açúcar, que era o principal produto da época. Com isso, o número de habitantes do Haiti negros superou o número de habitantes franceses, brancos. E a população negra cresceu e muito. Quando os negros tomaram consciência disso, de que eles eram maioria na ilha, logicamente se rebelaram e o que fizeram? Botaram os franceses para correr. Isso, houve uma revolta armada mesmo. Os negros pegaram em armas, houve um massacre. Os franceses que tentavam se impor com eles, lutar contra eles, muitos foram mortos, sim. E outros fugiram, entraram nos seus navios e voltaram para a França. Com isso, os haitianos declararam ali a independência do seu território e aboliram a escravidão. E passaram a dominar o Haiti, que é um país que até hoje, vivem problemas sociais muito complicados, porque se os negros ficaram com a ilha toda para eles, eles também não tinham recurso para nada, não tinham tecnologia, não tinham dinheiro, não tinham como sobreviver. Ficaram livres, mas encurralados numa situação social que até hoje gera problemas muito sérios para a população do Haiti. Bem, aqui no Brasil, no século XIX, a população de negros era quase 3 vezes superior à de brancos. Então dá para entender porque qualquer revolta dos negros era reprimida com bastante violência. O que acontecia é que as pessoas aqui tinham medo que os seus escravos também se revoltassem e fizessem o mesmo que os escravos do Haiti fizeram. Isso tem uma lógica muito grande, né? Não aconteceu aqui no Brasil, mas sim, nós tínhamos uma população negra superior à de brancos. E esse foi um dos fatos que fez Dom Pedro II raciocinar que seria melhor uma abolição. Mesmo que ela fosse gradual, que foi acontecendo gradualmente com a lei do sexagenário, depois a lei do ventre livre, enfim, né? Que a população fosse se acostumando e arrumando maneiras de produzir
sem a mão de obra negra. É claro que a resistência era enorme, principalmente por parte dos grandes fazendeiros latifundiários que não queriam abrir mão de escravos e aí ter que pagar funcionários, né, pagar salário a imigrantes como os italianos e alemães, se eles tinham o negro que era de graça e ainda por cima era uma mercadoria que poderia ser vendida. Mas enfim, uma das coisas que fez a população escravista brasileira pensar numa abolição foi o medo. O medo de que acontecesse exatamente como aconteceu no Haiti. Bem, o nosso país, como eu disse, foi o último das Américas a abolir a escravidão. A Lei Áurea, que a nossa querida princesa Isabel assinou em 1888, chegou muito depois de, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos aboliu a escravidão em 1863. E isso num movimento abolicionista nos Estados Unidos, teve a participação direta dos negros, os próprios negros lutando pela sua libertação. A Argentina, em 1813, declarou a abolição dos escravos. E Paraguai, 1869. São países que muitas vezes a gente acha o Brasil mais desenvolvido do que a Argentina, Paraguai, né, nesse quesito. Não, nesse quesito eles foram, se anteciparam ao Brasil, abolindo a escravidão antes, né? E hoje em dia, qual é a situação? Fiz aqui uma explanação sobre a situação histórica. Hoje em dia, como estamos no Brasil a respeito de racismo e a respeito de vidas negras que importam? Curiosamente, temos hoje no Brasil um órgão ligado ao Ministério da Cultura chamado Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma fundação de cunho cultural que visa, teoricamente, promover a cultura dos negros, preservar os direitos, a dignidade dos afrodescendentes, etc. Essa fundação tem no presente governo que estamos vivendo como presidente o senhor Sérgio Camargo. O senhor Sérgio Camargo é negro, sim, e ele é um forte crítico dos movimentos, né, contra o racismo, antirracistas no Brasil. Ele chegou a dizer em entrevista recente que essas pessoas que ficam lutando e dizendo que há racismo no Brasil são uma escória da sociedade. Ele se referiu às pessoas que lutam contra o racismo no Brasil como escória. Líder, né, o presidente da Fundação Palmares, que é negro, se referindo aos seus concidadãos, né, aos seus companheiros de etnia como escória, né? E temos também, infelizmente, um presidente da República, atualmente, que se referiu nas suas campanhas, antes de se tornar presidente, aos negros e outras etnias, como os índios, como minorias. E nas suas palavras ele disse, as minorias que se adequem ou desapareçam. Ele disse categoricamente que nem 1 centímetro de terra no Brasil, durante seu governo, seria demarcado para áreas de quilombo, nem áreas de reserva indígena. Hoje vemos que isso não era uma conversa de campanha, realmente está acontecendo. Nada de reservas, nem quilombos estão recebendo nenhum tipo de atenção no nosso país atualmente, pelo governo que temos. Então, será que podemos realmente, diante desses fatos todos, dizer que no Brasil não há racismo? Ou que o racismo aqui é mais brando do que nos Estados Unidos? Será mesmo? Diante da morte de um João Pedro, diante da declaração de um diretor da Fundação Palmares, né, de que os que lutam pelos direitos dos negros são escória, será mesmo que no Brasil vidas negras importam? Até que ponto importam? As estatísticas nos mostram que a realidade não é muito bem essa. Então, é um tema que nós temos que discutir muito, principalmente os educadores dentro das escolas e também com os nossos filhos, com os nossos netos, sobrinhos, os nossos jovens dentro de casa. Racismo no Brasil, gente, existe sim. E as vidas negras aqui parece que não importam muito, não. Gente, muito obrigada por a sua atenção em mais esse vídeo. E se você quer ver algum tema abordado aqui,
manda aí uma sugestão pra gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, entre em contato com a gente, sugira um tema que na medida do possível eu vou ter todo o prazer em atender. Muito obrigado por mais esse encontro, até a próxima!